Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o publicitário Washington Oliveto, premiadíssimo, o único publicitário não anglo-saxão no Hall da Fama do One Club de Nova York e no Lifetime Achievement do Clio Awards. O Washington, que está hoje aqui com a gente, ganhou mais de 50 leões no Festival de Publicidade de Cannes. Washington Oliveto, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado por ter concordado em participar aqui com a gente. Eu começo te perguntando, você já está em Londres, vivendo já há alguns anos. Como tem sido sua vida em Londres durante essa pandemia? Bom, Fernando, primeiro o privilégio é para mim estar com vocês. Eu sou um leitor fanático do Poder em Foco, que, aliás, é a minha, devido à diferença do fuso horário, é a minha primeira e última leitura do dia. Que legal, que legal. E porque com 4 horas na frente, Uhum. você está sempre lendo na frente ou depois, né? A outra coisa, eu gosto muito do programa também. Eu tive o privilégio de ser entrevistado pelo Poder em Foco anos atrás, no início do programa. Então, para mim é muito gostoso estar com vocês. A minha vida aqui em Londres, eu te diria que com todas as dificuldades da pandemia, ela tem sido muitíssimo agradável, porque eu me estruturei muito bem para vir para cá. Em 2015, eu já imaginava que a única coisa que eu não tinha feito na minha vida profissional era trabalhar em Londres, cidade onde, na média, a minha atividade é a mais bem exercida. A publicidade londrina, historicamente, e a gente sempre competiu com eles, feito loucos, historicamente sempre ganhou um pouquinho da publicidade brasileira, muito boa, e da publicidade norte-americana. Eu me lembro que você fez um comercial premiadíssimo para a Folha de São Paulo, aquele que era uma imagem reticulada, né, muito próxima da imagem de Hitler, falando muitas verdades, e que aí a imagem abria e aparecia a foto do Hitler, dizendo é possível dizer muitas verdades, mas é muito importante ver se elas contam uma verdade mesmo ou uma mentira. E eu me lembro, você falando da publicidade de Londres, eu me lembro de uma publicidade do jornal Guardian, que tinha uma ideia semelhante, que era aquele do piano caindo e que uma pessoa salva a outra quando o piano cai. Então tem esse paralelo mesmo, essa criatividade entre publicidade brasileira e publicidade britânica, londrina. Hoje isso ainda existe, Washington? Não existe na mesma proporção, porque as duas publicidades não estão tão brilhantes. Particularmente a publicidade brasileira, menos. A publicidade londrina ainda com alguns momentos de brilho. Você citou o comercial do Guardian, né? Que eu adoro, que era aquela notícia tem dois lados, né? Isso. Que mostrava que é possivelmente muso inspirador do meu comercial do Hitler, feito um pouco depois. Assim como eu tenho amigos aqui, como o John Haggart, que eu até brinco com ele, porque ele, sem dúvida nenhuma, é o publicitário inglês mais relevante nesse momento, apesar de aposentado, e eu até brinco porque ele virou Sir John Haggart, e eu digo, tudo bem, mas eu sou commendatore italiano e corintiano, então é mais. Mas que interessante isso que você falou, que a propaganda do jornal The Guardian foi, em certa medida, também te ajudou a inspirar, depois de algum tempo, a propaganda da Folha. Foi isso mesmo? Eu já conhecia o comercial do Guardian
E aí, logo depois, a gente fez o Hitler. Antes do Hitler, nós fizemos uma peça muito boa para a Folha de São Paulo, que o tema era Cuidado, esse país tem um alarme. E colocamos alarmes em cima de algumas bancas de jornal em São Paulo. Olha só. Curiosamente, com o passar do tempo, as campanhas da Folha ganharam uma proporção muito grande, porque depois do Hitler, a gente fez, por exemplo, aquele Presidentes, narrado pelo Luiz Gustavo Tatá, que dizia assim, tinha um presidente que um dia era ditador e depois ficou e tal. A gente fez o Collor antes, depois do impeachment, a ponto que em 2001 a Folha foi eleita a melhor comunicação do jornalismo no mundo inteiro no século XX. Agora, a gente está falando aqui de publicidade, jornalismo, que sempre estiveram muito imbricados, porque o jornalismo independente só existe porque a publicidade sustenta o negócio. Isso mudou muito nos últimos anos. Qual é a sua avaliação sobre essa disrupção que houve na indústria de jornalismo, também na indústria de publicidade, com a chegada dos meios online, e para onde a gente está indo a partir de agora? Bom, primeira coisa, eu acho que nunca o bom jornalismo foi tão importante no mundo, e particularmente no Brasil, como nesse ano de 2020. O grande jornalismo é absolutamente sagrado. Diria para você uma outra coisa, a publicidade brasileira não teria atingido os patamares que atingiu no mundo sem a dignidade e a competência da mídia brasileira. Eu tive o privilégio, por exemplo, nesse teu SBT, de criar a campanha SBT, liderança absoluta da vice-liderança. E naquele período aquilo era muito importante para se falar de boa comunicação. Nesse momento, quando pessoas, talvez por desconhecimento, por leviandade, por uma série de coisas, falam mal da mídia, elas estão querendo jogar o seu futuro, o futuro dos seus filhos e dos seus netos numa lata de lixo. Sem a grande mídia, a gente não consegue fazer nada. Curioso que aqui em Londres, particularmente, não se estabeleceu uma briga que, na minha opinião, é errônea, boba e infantil entre o online e o offline. Eu acho que os dois têm que ser complementares. Tem que trabalhar juntos. Exatamente como você está fazendo hoje o teu Poder em Foco, que é brilhante no online. Poder 360, no caso, no online, aqui no Poder em Foco no programa. Não, então vocês estão participando das duas alternativas de mídia. Olha, existem histórias muito claras sobre isso. Em 1955, nos lares norte-americanos, 70 e poucos % já tinham televisão em casa. E muita gente começou a dizer erroneamente que por causa disso o rádio ia acabar. E o rádio não acabou. Digo mais, o rádio no ano de 2020 está mais vital e próspero e talentoso do que nunca. Até porque ele tem uma instantaneidade que ninguém tem. Então o rádio inglês vai muito bem. E o rádio brasileiro vai muito bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo depende do financiamento. Sem independência financeira não há bom jornalismo, boas empresas de mídia jornalística.
No caso, você citou o rádio. De fato, o rádio sobreviveu, está aí, vibrante, mas é uma indústria que fica com uma parcela muito pequena da verba publicitária, por razões conhecidas. Aí nós temos os jornais impressos, que também estão aí ainda com suas marcas fortíssimas em vários países, inclusive no Brasil, mas que perdem muita receita publicitária. Até quando isso vai ser sustentável para essas mídias, digamos, sem nenhum demérito, mais antigas? Eu acredito que é possível ser sustentável se cada uma dessas mídias buscasse reinventar. Eu lembro uma coisa, Fernando, que é muito curiosa. A primeira vez que eu tive aqui em Londres, muito jovem, era praticamente impossível você chegar aqui e não comprar uma revista que era sagrada, que foi a mãe da Vejinha, a mãe da New Yorker, de todas, porque era a revista que estava lá nas bancas, quietinha, e te mostrava que restaurante você tinha que ir, qual era o show, qual era a música, tudo que você tinha que ouvir. Você está falando da revista Time Out, que era muito vibrante e que tinha uma concorrente maravilhosa, que durou alguns anos, que se chamava City Limits também. Hoje em dia, a City Limits não existe mais, a Time Out está online, não é isso? A gente não vivia se chegasse aqui sem a Time Out. O tempo passou, a Time Out virou online, oficialmente perdeu seu espaço nos impressos, só que eles fizeram uma coisa muito talentosa. Há 3 anos atrás, eles chamaram os anunciantes, disseram, olha, a nossa Time Out agora está online. Mas se o senhor continuar pagando o seu anúncio, eu garanto para o senhor que, apesar de estar saindo das bancas de revista, a veiculação vai ser muito maior, porque ao invés de sair das bancas e eliminar o impresso, nós estamos triplicando o impresso e distribuindo na porta dos metrôs e nas casas. E assim a revista está sobrevivendo online e offline brilhantemente. Para você que vem da cultura do jornalismo impresso, mas se transferiu para o eletrônico, para o online, sem perder outra coisa, existe aqui em Londres uma loja e um site que eu recomendo que vocês vejam, chamado Mag Culture, Mag de magazine, cultura de cultura, aonde você tem todas as novas revistas talentosas e brilhantes que acabaram de surgir no mundo. E eu virei um frequentador. Agora, na sua avaliação, Washington, ao longo do tempo, então, será possível manter o meio analógico impresso em papel de alguma forma? É isso que você entende? Eu acredito que sim, porque esse prazer do papel impresso, ele é infindável, né? É mais ou menos, será que dá para fazer uma analogia com a música hoje toda digital e a persistência do disco de vinil que não acaba? É uma belíssima analogia até por uma coisa, Fernando. Existe um prazer do disco de vinil que é infindável, né? Mas deixa eu te explorar um pouco sobre imagem. Imagem do Brasil, a imagem que o Brasil tem, que teve ao longo dos anos. Você que está já há alguns anos morando, vivendo profissionalmente aí em Londres. Hoje, qual é, na sua percepção, a imagem do Brasil no mundo exterior?
Não é boa por uma coisa, basicamente, que se comenta muito e que me perguntam muito. Por que que o país que era percebido como o país da doçura e da alegria, de repente se comunica como o país do amargor? Isso se fala muito aqui. E se fala em publicações que nada tem a ver com o Guardian, que teoricamente seria o que antigamente se chamava de esquerda. Não, fala disso na Economist, se fala disso no Financial Times Weekend, ícones do liberalismo. Me perguntam muitas vezes como eu comunicaria o Brasil. Boa pergunta, eu ia te fazer essa pergunta agora. E eu acho o seguinte, que o Brasil não tem aproveitado uma coisa que é totalmente sagrada. O Brasil tem um número de pessoas físicas em todas as áreas muito fora de série e sensacionais. O Brasil é o Brasil do Tom Jobim, é o Brasil do Oscar Niemeyer, é o Brasil do Ivo Pitangui. E em todas as áreas nós temos isso. Portanto, eu acho que a comunicação do Brasil teria que ser da somatória da imagem das nossas boas pessoas físicas, a construção da nossa grande pessoa jurídica. Em que medida essa escalada da polarização política entre esquerda e direita no Brasil, na sua avaliação, acaba impactando a imagem externa do país? Acaba impactando muito mal, até porque esses conceitos de eu vi um comunista são tidos como pré-históricos. Não tem nada a ver com o Brasil que as pessoas imaginam e com o Brasil pelo qual as pessoas se encantam. Uma coisa, por exemplo, aqui na pandemia, é que apesar do Boris, no início, igualzinho ao presidente brasileiro, Bolsonaro, ou ao Trump, ter subestimado a pandemia, ele logo depois reconheceu o seu erro. E o reconhecimento desse erro não se transformou em uma disputa política, muito pelo contrário. Os próprios inimigos políticos dele elogiaram o gesto. Eu acho que é uma pena o Brasil ter transformado, por exemplo, o episódio da pandemia numa disputa política, quando, na verdade, era uma coisa muito importante de saúde. Vamos resolver todos juntos. Como é, Washington, que você acha que teria sido uma comunicação correta no início da pandemia que os governos poderiam ter feito, seja aí na Inglaterra, no Reino Unido, no Brasil ou em outros países? Qual seria a atitude correta de comunicação de um governo no início desse processo de pandemia? Bom, a primeira coisa, Fernando, e eu talvez seja o cara que pode falar disso com maior isenção, primeiro porque eu nunca fiz nenhuma campanha política, nem de candidato político, nem de empresa do governo. Só iniciativa privada. Então, o meu olhar, ele é muito forte nisso. Segundo, porque eu sou um sujeito que construiu a minha vida através da persuasão. Todas as minhas campanhas é persuasão, persuasão, persuasão. Pois bem, eu acho que nesse momento é o momento da informação. É um momento para informar, não para persuadir. E na maioria dos lugares, dos países, os políticos sempre se preocupam mais em dizer aquilo que eles estão
fazendo ao invés daquilo que as pessoas precisariam fazer. Eles se preocupam mais em se vender ao invés de informar. Esse é o momento para a informação. Eu acho que quem deu um show de bola nisso foi a dona Angela Merkel, na Alemanha, país que se preocupou em informar desde o início e em ter juízo desde o início. Tem algum país europeu além da Alemanha que você viu algum bom exemplo também, ou a Alemanha seria o principal? A Alemanha, eu te diria que o principal, e eu estou impressionado agora com a recuperação da Itália. A recuperação da Itália é muito interessante. Agora, Fernando, existem muitas dúvidas, inclusive, por exemplo, aqui na Inglaterra, se as mudanças são mudanças tão atreladas com a coisa da saúde ou também por causa do ponto de vista econômico. Vou dar um exemplo. Fala-se muito da proibição ou da quarentena agora para os portugueses, ou para quem foi para Portugal. Isso. Mas também fala-se muito que talvez isso esteja atrelado aos ingleses pararem de gastar dinheiro em Portugal e voltarem para cá. Isso é sinal que talvez aquele sentimento de xenofobia esteja sendo mais exacerbado agora? Não, uma coisa, Fernando, está sendo exacerbada, e essa é para se pensar. Por exemplo, na área da publicidade, as agências perceberam, com home office, com uma série de coisas, que elas vão ter que encolher em número de pessoas e no tamanho dos escritórios. E isso vai acontecer. Aí tem uma coisa, a tal ideia do mundo globalizado, nesse momento onde começaram as demissões, é curioso observar que surge um protecionismo local. Então, por melhor que seja o profissional estrangeiro que você tenha na tua companhia, se você for demitir alguém, a opção será demitir o estrangeiro. Ou seja, não estão demitindo espanhóis. Entendi. Franceses não estão demitindo franceses. Ingleses não estão demitindo ingleses. Ou seja, de fato, essa situação terrível nesse ano de 2020 ajuda, em certa medida, a reforçar esse sentimento mais nacionalista em cada país, não? Eu acho que sim. Eu acho que isso está acontecendo fortemente. É uma tarefa grande aí, talvez, para quem pensa num mundo mais integrado, mudar essa narrativa depois, porque esse pode ser um dos legados mais terríveis, não é? Os países se fecharem mais daqui para frente. Eu tenho intuitivamente e conversando muito dessa sensação. Aqui em Londres, que você conhece bem, por exemplo, existia uma coisa, ainda existe, que possivelmente os ingleses sempre foram menos bairristas que os meus antepassados italianos, ou que os espanhóis, ou que os franceses, ou os meus bisavós italianos sempre acharam que tudo da Itália era melhor. Os franceses também. Os ingleses sempre acharam que ter dinheiro é melhor. E consumir tudo de todos os lugares. Tanto que num país com tantas cervejas produzidas,
você encontra cervejas de todos os lugares do mundo. O número de produtos de fora aqui é muito grande. Isso vai mudar, Washington, você acha? Está mudando já? Ainda não, mas eu que sou um curioso profissional, vivo observando isso. E aí eu digo, será que a gente vai ter o mesmo número de queijos de todos os países? Será que nós vamos ter o mesmo número de cervejas? Eu percebo que isso, em relação aos outros países, já está se radicalizando. Mas você, quando vai ao supermercado, você está indo ao supermercado? Se você vai, você já está notando essa diferença de produtos? Não, ainda não. Não. Ainda não, eu vou ao supermercado. Aliás, teve algumas coisas interessantes aqui no radicalismo da pandemia, que foram as recomendações onde você pode sair para o supermercado, você pode sair para ir à farmácia, você pode sair para ir a lojas de materiais de construção, vai que você quer pintar alguma coisa na sua casa, e você não só pode, como deve sair, desde que mantendo a distância dos 2 metros, para caminhar. Washington, deixa eu te falar, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o premiadíssimo publicitário Washington Oliveto, que fala com a gente desde Londres, onde ele mora já há alguns anos. Washington, qual será o futuro da publicidade com essa redução de pessoas, com agências menores e principalmente com essa mania que todos dizem, ou imposição que vai ficar, que é o trabalho em casa, o home office? Bom, vamos tentar analisar isso sem nenhuma certeza, né? A publicidade, se tem uma atividade onde a gente não tem certeza de coisa alguma, é na publicidade. Mas, nesse período da pandemia, eu tenho conversado com muitos amigos, dirigentes de agências individuais e de grandes grupos. E todos tiveram um ponto em comum durante o home office. Todos trabalharam muito e ganharam pouco. Isso foi a primeira coisa. A outra coisa é uma mudança que ficou clara, mas essa é porque a publicidade já vinha, na minha opinião, bobeando em relação a isso. Durante o período do home office, os anunciantes, os clientes, quem paga essa conta, só quiseram conversar com os dirigentes das agências ou com quem criou as ideias. Ou seja, todos os adereços paralelos, todas as pessoas que faziam mais reuniões, todos os assistentes e tal, passaram a não interessar para o anunciante. Isso significou que, passada a pandemia, as agências de publicidade, que já estavam gordinhas e precisando emagrecer por uma questão estética, vão precisar emagrecer por uma questão de sobrevivência. Elas não sobrevivem se elas não ficarem menores. Menor quanto? Hein? Menor quanto? Elas vão ter que diminuir de tamanho no sentido que elas vão ter que ter exatamente as pessoas com poder de decisão e com capacidade de criação. Você diria que... Você diria, Washington, que o mercado de publicidade em geral, o número de pessoas, vai ser reduzido em 10%, 5%, 20%? O que você acha?
Eu não sei te dizer, mas eu te diria que numa agência hoje tida como boa, dá para fazer a mesma agência com a metade das pessoas. Metade das pessoas. Dá. Posso garantir que dá. 50% de redução? Não sei se vai acontecer, mas essa é a verdade. É triste até averiguar isso, pensar isso, mas, na verdade, o que aconteceu é que tanto as agências quanto os anunciantes foram ficando inchados dos dois lados. E toda vez que alguém contratava um assistente de um lado, o outro alguém tinha que contratar um assistente do outro lado para atender o assistente. Assistente falando com assistente. Assim como boa parte das reuniões passaram a ser feitas com a utilidade qual? Para marcar uma próxima reunião. Então, isso tudo vai encolher muito. Agora, junto disso, a gente tem mudanças fortes no negócio da mídia, em termos de negócios. Por exemplo, o Brasil, que era o país que manteve até pouco tempo atrás as mais sofisticadas técnicas e competentes estruturas de mídia dentro das agências, nesse momento vai ter que prescindir de boa parte disso. Porque os veículos mudaram e aí você não tem condição de manter a mesma coisa. Deixa eu te perguntar sobre o processo criativo. O home office, a pessoa sozinha em casa e se comunicando, como nós dois estamos aqui agora em videoconferência, isso reduz a capacidade criativa? Tem como medir a perda de criatividade por conta disso ou não teve efeito? Não, eu te diria o seguinte, que o gesto criativo, igualzinho ao gesto da vida, quanto mais companheirismo envolver, quanto mais a presença física envolver, melhor ele será. Assim como, olha, eu vou te dar um exemplo muito claro. Nas minhas agências, nos últimos anos, eu sempre pedi, isso com a presença física, para o meu pessoal não trabalhar com um fone de ouvido, ouvindo uma música enquanto estivesse escrevendo. Por quê? Porque existe uma coisa muito óbvia, meu Deus. A menos importante das canções é mais interessante que o mais brilhante dos briefings. Então, você tem que ter uma concentração naquele momento. Assim como a troca de ideias, os clichês da linguagem da publicidade, como o brainstorm, eles vêm da presença física. Eu não acredito que o home office vai se implantar totalmente, não acredito. Mas acredito que vai crescer. Vamos falar... Por aí tem até, olha, Fernando, comentários de papos que eu tenho tido aqui. Temos home office, certo? Que tipo de cachorro a gente vai comprar? Late mais e atrapalha a reunião? Ou que late menos? São tantas mudanças para a gente pensar, né? É verdade, é verdade. Agora, voltando para a indústria de mídia, ou seja, os veículos que veiculam a mídia, a propaganda, as agências e esse mercado todo, ele sofreu uma movimentação de placas tectônicas nas últimas 2 décadas. No Brasil, por exemplo, a empresa que mais fatura com publicidade hoje não é uma TV, um jornal, uma rádio, uma revista, é o Google. O Google é a empresa que mais fatura em publicidade com, enfim, a mídia que ele oferece.
Qual é a sua avaliação? Isso é inexorável? Veio para ficar? Tem alguma mudança que vai vir daqui para frente ou é essa a nova realidade? Não, a gente acha que vai ter muita coisa para se analisar a partir disso. Eu, inclusive, meses atrás, conversei com o Fábio Coelho, que preside o Google, sobre isso. Trocamos ideias sobre isso. A gente olha os nossos veículos de comunicação, os tidos como tradicionais e os tidos como modernos, como eles estão se comportando. Eu acho que a única dúvida que a gente não precisa ter é que seja qual for o veículo no negócio da comunicação, se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Deixa eu te perguntar sobre o formato da publicidade hoje em dia. Você mencionou o Fábio Coelho, ele é presidente do Google, né? Para quem nos assiste aqui, o presidente do Google no Brasil. Antigamente, uma empresa que vendia um produto, contratava uma agência, definia a campanha e aí buscava-se os veículos que tinham o público que se queria atingir. Uma televisão, um jornal, revista, rádio. Hoje em dia, você define a campanha e muitas dessas campanhas entram no que se chama, para o nosso telespectador, aqui quem nos acompanha no YouTube também, a tal da mídia programática. Você coloca no Google e ele vai jogar em centenas de milhares de endereços na internet. E a responsabilidade por filtrar qual é o site onde entra aquele anúncio fica para o anunciante e para a agência. O Google só oferece a plataforma. E às vezes a gente sabe o que acontece, porque é impossível um ser humano, ou 10 ou 100, filtrarem todos aqueles sites. Às vezes, uma propaganda muito bonita, de algo edificante, vai parar num site ruim. Como resolver isso? Eu acho isso muito, muito ruim. Olha, eu vou comentar uma coisa. Início dos anos 80, eu trabalhava na DPZ, uma magnífica agência, foi antes de fazer a minha agência, e na época existia uma coisa que os profissionais de mídia estavam buscando implantar no Brasil, chamado GRP, que era Grossing Rating Point, que era o número, você tinha como calcular o número de vezes que a tua mensagem tinha atingido aquele consumidor. Naquela época eu escrevi um anúncio da DPZ, a gente se vangloriava de ser a agência que fazia as coisas melhores, isso foi antes da Brasil e tal, que o título era QI é melhor que GRP, ou seja, coeficiente de inteligência era melhor que GRP. Acho que o mesmo raciocínio vale para hoje. A gente tem que pensar, ok, temos muitas alternativas de mídia, algumas já existentes, outras novas, tudo bem, nós temos que ter uma grande ideia central que tenha capacidade de estar presente em todas as mídias de acordo com a característica daquela mídia. Mas quem deve gerar a ideia de como vai ser escolhida essa mídia é a agência, é o anunciante. Essa maluquice de pensar que algo pode ser metrificável e, portanto, é importante, mas você só pode metrificar aquilo que acontece. E para acontecer, você tem que saber primeiro é seduzir, é encantar. Não existe o teu poder brilhante todos os dias sem boas reuniões de pauta, sem boas ideias. Não existe grande publicidade, grande comunicação sem boas ideias. Você pura e simplesmente atingir Deus e todo mundo, não interessa se você atingiu o público errado, se não é a tua intenção, se não é a tua necessidade.
Washington, deixa eu te falar, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o premiadíssimo publicitário Washington Oliveto, que fala com a gente desde Londres, onde ele mora já há alguns anos. Washington, você acredita que plataformas como o Google deveriam também se reinventar e oferecer um produto mais refinado? Porque hoje em dia, praticamente a gente fica na mão dos algoritmos ali, e se o anunciante ou a agência quiserem, eles que se virem para ficar lá o dia inteiro filtrando onde vai entrar a publicidade, o que é virtualmente impossível, porque são milhões de sites em que a publicidade entra. Eu não tenho nenhuma dúvida que plataformas como o Google ou qualquer outra vão ter que se requintar, se refinar. Mais do que isso, vão ter que se definir como veículo. Dizer, nós somos veículo de comunicação, somos veículos de publicidade ou somos as duas coisas ao mesmo tempo. O que eles são, na sua opinião, hoje? Hein? O que eles são hoje, na sua opinião? O Google, o Facebook, são veículos de comunicação ou veículos de publicidade? Aí que tá, não está definido isso. Digo mais, não sei se você viu um ótimo documentário chamado Dilema Digital, que está passando Sim. na Netflix. Sim. Onde tem uma frase de uma dramaticidade terrível, dizendo que só a turma do narcotráfico e da internet chama o consumidor de usuário. É verdade. É verdade. Que é uma frase dramática, forte, pesada. Então, eu acho que mais do que nunca, até particularmente plataformas como o Google, que contratou e continua contratando alguns profissionais das agências, precisa discutir isso internamente, precisa, na minha opinião, aprimorar o seu produto jornalístico e o seu produto de comunicação. O nome do documentário que o Washington acaba de citar, para quem nos vê no YouTube, aqui no SBT também, é O Dilema das Redes, não é? E que fala exatamente isso, que as duas indústrias que chamam os consumidores de usuários são o narcotráfico e as redes sociais. Aí. Agora, na sua avaliação, o Google, o Facebook precisam assumir, portanto, mais responsabilidade pelo que fazem, é isso? Sem dúvida nenhuma. E a verdade é a seguinte, né? É um momento onde todos nós temos que reconhecer os méritos e deméritos das redes sociais. Vamos imaginar, por exemplo, nós, nesse momento da pandemia, sem o tão adorado e tão criticado WhatsApp. Como que nós iríamos nos comunicar com os nossos amigos, com os nossos familiares, sem a tecnologia, como nós dois hoje estaríamos batendo esse papo? Então, tudo isso é maravilhoso e é complicado. Deixa eu falar do tema que aqui em Brasília, onde eu fico por dever de ofício, deixa eu deixar bem claro, é muito importante, que é a política. Tem uma frase sua, Washington, que é muito conhecida, que nada melhor para a publicidade do que a verdade. De que forma isso, você que nunca trabalhou para políticos, para governos, de que forma essa frase está imbricada também com o dever do político e dos governos e hoje talvez um pouco, enfim, esquecido esse conceito? Olha, eu te diria que cada vez mais a verdade fica fundamental para quem comunica qualquer coisa, seja na vida pessoal,
seja na comunicação, seja na política, né? Eu acho que cada vez mais a transparência e a verdade dita, que não significa que tem que ser a verdade pura e simplesmente, não. A verdade dita com talento, a verdade dita com originalidade, com uma coisa que te surpreenda. Isso é totalmente fundamental. E eu acho que isso vem de muito tempo, né? Vamos pensar, quando em 1978 eu tive o privilégio de, com o Francesc Petit, criar o Garoto Bombril, que durou 35 anos e entrou para o Guinness Book of Records, a base daquele personagem era dizer a verdade, era não ser infalível. Eu acho que isso, sabe, isso vale para uma relação pessoal, vale para um sujeito que quiser conquistar a sua namorada e dizer, olha, eu não sou grande coisa não, mas eu acho você interessante para a minha vida. Vale para o... Eu sou filho de um vendedor, né? E eu aprendi isso muito na infância. Meu pai era um bom vendedor, meu pai vendia pincéis. Ele não era um vendedor tão importante, mas ele tinha uma coisa que, pelo fato de falar a verdade, os clientes dele diziam, olha, não precisa nem se preocupar, não. Vê aí o que está faltando no nosso depósito de material de construção e manda, a gente confia em você. A verdade, ela gera uma coisa que é sagrada, que é a confiabilidade. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, falando bem de você pela frente, não pelas costas, do poder de vocês, é a busca de isenção que vocês têm de falar a verdade. E é claro que de vez em quando vai errar. É claro que de vez em quando não vai corresponder à expectativa, mas é uma busca de isenção. A verdade, ela tem essa vantagem, né? A verdade é a partidária e por isso ela conquista tudo e a todos. Muito bom. Washington, que alegria ter você aqui no Poder em Foco. Terminou nosso tempo. Queria te agradecer muito por conceder essa entrevista aqui para o Poder em Foco, uma parceria aí do Poder 360 com o SBT. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Espero vocês aqui de novo domingo que vem e desejo uma excelente semana a todos.